Fala galera, e aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fagner e esse é o Historiando. E juntos vamos construir conhecimento, vamos falar de história. Esse canal tem o intuito de trazer dicas rápidas com vídeos de 5, 10, no máximo 15 minutos para você, estudante que está se preparando para fazer o Enem. E logicamente não é só isso, vamos trazer também algumas curiosidades para servir de válvula de escape, algo interessante, afinal de contas, história vai muito além daquilo que imaginamos. Então, o nosso objetivo aqui é historiar juntos, aprendendo uns com os outros. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, o assunto de hoje nós vamos falar sobre República Oligárquica, mas você também conhece provavelmente como República Velha ou República do Café com Leite, dá no mesmo. Só que o termo hoje mais utilizado é o República Oligárquica. Porém, antes de começarmos, vale lembrar, dá aquele like, deixa aquele like aí, dá aquela curtida, certo? Compartilha esse vídeo com teu amigo, que já ajuda bastante o nosso trabalho aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, a gente sabe que o período que nós vamos estudar hoje ele vai se estender ali entre 1889 e 1930, né, que é o período da República Oligárquica. E nesse período, o Brasil ele passa por mudanças significativas na política, na economia e na sociedade. O que acontece é que no dia 15 de novembro de 1889, né, nós vamos ter a proclamação da República, que vai colocar um fim à monarquia. Só que vale salientar também que esse processo ele não teve muita participação popular, assim como também o processo da independência. São processos que não contam com participação popular, e essa é uma informação que nós temos que considerar, principalmente quando estamos nos preparando para fazer provas como o Enem e também para o próprio conhecimento histórico. É importante a gente saber, né? A participação das massas não é uma grande característica dentro do nosso contexto de formação histórica, né? Então, o que acontece? Qual a consequência disso? Com essa ausência de participação popular, nós temos, por exemplo, a explicação do motivo pelo qual os grupos dominantes na época eles se alternavam no poder entre si com uma certa facilidade, mantendo assim uma oligarquia, né? Daí o nome porque se chama República Oligárquica, certo? Porque vai remontar aí uma alternância de poder entre as principais oligarquias cafeeiras da época, que eram representadas pelos estados de Minas Gerais e São Paulo, certo? Alternando no poder a presidência do país entre eles. Vale salientar também que a Constituição de 1891 ela não era lá sinônimo de representatividade, não é mesmo? Pois, por exemplo, ela excluía as mulheres e também os analfabetos do direito de votar. Isso em uma época que grande parte da sociedade, mais vulnerável socialmente falando, era justamente as mulheres e os analfabetos. Uma vez que vale lembrar também que apenas alguns anos antes, em 1888, os escravos tinham sido libertos, certo? E portanto um novo público aí precisaria da atenção e de políticas públicas. Era necessário que participasse das eleições, porém não aconteceu. Essa nova configuração da Constituição deixava esse público de fora, uma vez que grande parte dos escravos na época eram analfabetos, ok? Então essa parcela da população também ficava desprivilegiada de votar nas eleições. Com toda essa organização estrutural, nós tínhamos a base dela, que nós conhecemos como coronelismo. Era uma prática clientelista, de troca de favores, em que os coronéis eles angariavam poder político e bastante influência nos âmbitos municipais e também estaduais, em troca de conseguir o maior número de votos possível para os candidatos apoiados por ele. Então era uma espécie de acordão. Os coronéis buscavam apoio político para conseguir voto para os seus candidatos, para os candidatos que eles apoiavam. O que ocorre é que de onde vinha esse poder do coronel? Como é que a gente explica? Porque muitas vezes quando estamos estudando, né, sobre isso nas escolas, nós não vemos de onde vem, né, o poder dos coronéis. E o que ocorre? O poder dos coronéis eles vêm. Vamos fazer uma viagem para isso, né? Vamos voltar lá para o período regencial de 1831 a 1840. Então, neste período chamado período regencial, vai ocorrer uma série de revoltas populares em todo o país. E para poder controlar essas revoltas, o governo ele cria a chamada Guarda Nacional. Essa guarda ela era patrocinada por grandes senhores de terra e eles ganhavam o título de coronel. Aí o que ocorre? Com o início da República, a Guarda Nacional ela vai deixar de existir, ela chega ao fim, mas o prestígio, a influência dos coronéis, não. Então eles continuam chefes políticos nas suas áreas
próximas às suas propriedades, na vizinhança, nos espaços que por eles eram dominados. Esses espaços são popularmente conhecidos como currais eleitorais. Justamente um termo até hoje nós conhecemos como, por exemplo, aquele local onde as pessoas vão para trocar votos por favores, não é mesmo? É um termo que existe até as políticas de hoje também. Quando você troca em determinados locais devido à vulnerabilidade social ou atualmente, né, isso falando, devido a algum tipo de poder que você exerce sobre aquela localidade, você troca favores em troca de voto, né? Também é um termo conhecido hoje em dia. E o que ocorre? Dentro desse contexto surge a política dos governadores. Em que consiste a política dos governadores? É basicamente uma troca. Ela engloba as 3 fases da governabilidade. Seria o executivo, que se comprometia, resumidamente falando, a não intervir na política dos estados. Em contrapartida, o deputado federal, senador e o governador da época, que na época se chamava presidente de estado, eles se comprometiam em não interferir ou não atrapalhar a governabilidade do presidente. E aí isso estabelecia uma troca. E onde entrava o coronel nesse sentido? O coronel ele atuava justamente na eleição dos deputados, senadores e também presidente de estado, que ele trocava favores com seus eleitores, né? Ou coagia de alguma forma, porque vale lembrar que na época o voto ele era um voto aberto, não era um voto secreto e fechado como é hoje. Então o coronel ele podia saber em quem cada um dos seus votava. Então o coronel exercia o seu poder de ação para poder garantir o voto desses deputados. Então você tinha 3 estágios, vamos dizer assim, da governança, formando essa estrutura da república oligárquica. Recapitulando, o coronel exercia a sua influência sobre a população, que votava nos deputados federais, senadores e presidente de estado, claro, resultando assim na eleição favorável aos candidatos do coronel. Estes candidatos, por sua vez, não atrapalhavam o governo federal, não intervinham nas questões federais, e em contrapartida ao governo federal, a União, ela não intervia nos estados. Então ficava cada um no seu quadrado. Nós tínhamos essa governabilidade se formando. Então, basicamente é assim que a gente chama de política dos governadores. E como não podia deixar de ser, o elemento principal para a política dos governadores seria o voto do cabresto. O momento em que o coronel se impunha os candidatos a quem os seus deveriam votar, muitas vezes recorrendo até mesmo ao uso de violência e imposições mais graves. Não raro nós encontramos nos documentos da época relatos de tragédias ou imposições por via de força nas votações e nos momentos políticos. Então, isso acontece porque o voto, mais uma vez lembrando, era aberto, né? Não era um voto secreto. Então ficava muito fácil de saber em quem cada pessoa votava. Vale salientar, galera, que não necessariamente o pessoal da época aceitava isso com muita facilidade, não. Lembra que eu falei lá no início que a participação popular não era tão representativa nos movimentos? Pois é, a partir de então, a coisa foi ficando tão desenfreada que houve sim movimentos populares neste contexto, né? Que são algumas revoltas que vão ocorrer, mas esse é um assunto para uma próxima aula. Nós temos a Revolta da Armada de 1893, nós temos a Revolta da Chibata de 1910. Dentro desse mesmo contexto, nós vamos ter a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro. E, por fim, nós vamos ter a grande crise, a crise econômica de 1929, que vai abalar profundamente a economia brasileira, vai mudar um pouco esse quadro econômico do café no Brasil, vai provocar, logicamente, a queda dos preços do café e o fim da República Velha, claro, com a Revolução de 1930, que vai ser responsável pela chegada de Getúlio Vargas ao poder. Mas, com certeza, esse é um assunto que nós iremos tratar também numa próxima aula, para não alongar muito o vídeo, não é isso? Então, muito obrigado para você que escutou até aqui, que assistiu. Se você gostou, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e vamos junto continuar historiando.